Mentiras que a escola te ensinou. Você provavelmente acha que os animais pré-históricos já foram extintos, mas isso não é 100% verdade. Alguns deles, como o tubarão frilado e o gharial, existem até hoje. E até os dinossauros não desapareceram 100%, porque as suas linhagens evoluíram até se tornarem as aves que a gente conhece hoje. Você provavelmente aprendeu que os humanos vieram dos chimpanzés, mas isso é mentira. A gente até tem um ancestral em comum, mas a gente não veio deles. Você provavelmente aprendeu que a Terra é redonda, mas isso também é mentira. Apesar de parecer muito, o formato real da Terra é um geóide, que é uma forma arredondada com uma superfície irregular. Qual o tamanho real das coisas? É assim que seria o céu se Saturno estivesse no lugar da Lua, e se fosse Júpiter seria maior ainda. O Titanic era o maior navio já construído em 1912, mas esse aqui é ele comparado com os navios de hoje em dia. Se você acha que as pirâmides do Egito não são tão grandes e imponentes assim, esse aqui é o tamanho de uma pedra delas comparada com um ser humano. Já a África é tão grande que caberiam todos esses países dentro dela. O Parque Nacional de Sequoia, na Califórnia, tem 5 das 10 maiores árvores do mundo. E essa árvore aqui tem mais de 80 metros. Esse aqui é o modelo em tamanho real do maior animal voador que já existiu na Terra. Sabe, esse pequeno ponto no Sol é Mercúrio. E acredite se quiser, a Terra não é muito maior do que isso. Jogos que são impossíveis de zerar. Você pode, teoricamente, jogar The Sims 4 pra sempre. Se o seu personagem morrer e tiver filhos, o jogo continua normalmente. E existem pessoas que já criaram centenas de gerações no jogo. Animal Crossing termina em 2060. E quando você chega em 1º de janeiro de 2061, ele mostra uma mensagem pedindo pra você alterar a data. E o jogo continua normalmente. No Man's Sky é impossível de zerar, pela quantidade infinita de galáxias e mundos que ele tem pra explorar. Call of Duty Zombies também continua pra sempre, mas o nível mais alto que alguém já chegou é 255, depois de jogar mais de 300 horas seguidas. Minecraft também pode ser explorado pra sempre, mas teoricamente acaba quando você derrota o Ender Dragon. E por fim, o jogo do dinossauro do Google Chrome também pode ser jogado por milhões de anos seguidos, o que faz ele ser impossível de terminar. As maiores estátuas do mundo. Em 10º lugar, temos a Estátua da Liberdade em Nova York, uma das mais famosas do mundo com 96 metros. Seguida da Guizhou Guanin, com 99 metros. Em 8º lugar, temos o Sendai Daikonan no Japão, que já foi a maior estátua do mundo, com 100 metros. A Estátua da Mãe Ucrânia tem 102 metros e é a maior da Europa. E em 6º lugar, temos a Estátua da Fé na Índia. Seguida da Uchuku Daibutsu, também no Japão, com 120 metros. A 4ª maior estátua fica em Bali, na Indonésia, com 122 metros. Número 3, Lakiun Seke, em Mianmar. Em 2º lugar tá o Buda do Templo da Primavera na China, com 208 metros. A estátua é tão grande que até os dedos do pé dela são maiores que uma pessoa. E por fim, em 1º lugar, a Estátua da Unidade na Índia, que atualmente é a maior estátua do mundo. Atletas que foram pegos roubando. Esse goleiro correu pra longe da sua rede pra tentar salvar uma bola, mas ele errou e acabou não voltando a tempo pra defender. Então ele fingiu desmaio pra disfarçar. Os médicos correram pra socorrer ele até perceberem que ele tava fingindo. E aí ele ganhou cartão vermelho. Em um campeonato de golfe, um jogador chamado Patrick Reed tava jogando na areia. E no golfe, quando você tá jogando na areia, é proibido encostar o taco no chão. Porém, quando ele tava praticando, sorrateiramente afastou a areia pra conseguir um ângulo melhor na bola. Esse último caso não deu muito certo, mas um jogador de futebol americano tentou subornar um árbitro dando uma nota de $1 pra ele, como uma piada. Só que a NFL não achou nenhuma graça e multou ele em $20 mil. Pessoas que descobriram que seu lixo valia uma fortuna. Um homem dos Estados Unidos descobriu que a sua pedra de 10 quilos que ele usava como peso de porta há mais de 30 anos era, na verdade, um meteorito de 1930, avaliado em cerca de $100 mil. Em 1979, um homem comprou uma pintura velha num bazar por só $4, porque gostou da moldura e ia jogar o quadro fora pra aproveitar ela. Só que quando ele foi remover a pintura, encontrou uma cópia original da Declaração da Independência dos Estados Unidos de 1776 e foi vendida em um leilão por mais de $4 milhões. Por fim, um pescador das Filipinas encontrou uma pérola gigante de 34 quilos dentro de uma concha e por 10 anos escondeu ela embaixo da sua cama como um amuleto da sorte. Até que um dia um parente descobriu isso e convenceu ele a colocar ela em exibição. E ela é simplesmente a maior pérola já encontrada, avaliada em $100 milhões. 600 milhões de reais. Quanto tempo você sobreviveria contra esses personagens? Primeiro, Pac-Man. Um ser humano normal sobreviveria só cerca de 5 minutos. Mas, dependendo do quão rápido você for, daria pra durar um pouco mais. Próximo, Steve de Minecraft. Enfrentando ele, você sobreviveria só cerca de 3 minutos, porque ele seria basicamente a pessoa mais forte do mundo. Se você fosse lutar contra um Battle Droid de Star Wars, você duraria cerca de 5 horas, porque apesar de serem bem fortes, eles não são muito inteligentes. Bob Esponja. Você sobreviveria basicamente uma
uma vida inteira humana, de 70 a 80 anos. Porque ele não é forte, inteligente nem rápido. Mas ele acabaria ganhando a batalha, porque as esponjas vivem cerca de 2.000 anos. E por fim, Thanos. Você sobreviveria só 0,3 segundos, porque é o tempo que leva pra ele estalar os dedos. Qual a idade desses personagens? Eu sempre vi o Steve como um bebê de mais ou menos uns 3 anos. Porque ele é novinho, mas também é muito inteligente e diabólico. Mas ele tem só 1 ano. O Bob Esponja é bem infantil, mas trabalha e tem a própria casa. Então eu sempre pensei que ele tinha uns 19 a 21 anos. Não, ele tem 35. O Baby Yoda claramente é um bebê. E por isso eu sempre pensei que ele tinha cerca de 1 ano. Ele tem 50. E até faz sentido se você pensar que o Mestre Yoda tinha 900 anos. O Scooby-Doo é meio infantil e bobão, então eu sempre pensei nele como uma criança. Mas ele tem 7 anos nos anos de cachorro, que dá uns 50 anos humanos. Eu sempre vi a Branca de Neve como mais velha, porque ela namora o príncipe. Mas não, ela tem 14 anos. E a idade do príncipe que beijou ela é 31. Alô, Polícia Federal! Inventores que se arrependeram das suas invenções. Ethan Zuckerman pediu desculpas ao mundo inteiro por ter criado o anúncio pop-up, porque acha que eles são a ferramenta mais odiada de todos os tempos. Eu não vou discordar. Ana Jarvis, que teve a ideia do Dia das Mães, se arrependeu da ideia porque odiava o fato do dia ter virado uma data comercial, focado na compra e venda de produtos. Santos Dumont, o inventor do avião, se arrependeu da sua criação, quando viu ela sendo usada como arma durante as guerras. E ele, inclusive, tirou sua vida por causa disso. Parecido com Mikhail Kalashnikov, o russo que inventou a AK-47, porque ele queria ter inventado uma coisa que ajudasse as pessoas e não uma arma usada em brigas. Jeitos insanos que pessoas ficaram ricas. Um homem australiano chamado Hillier machucou as costas, e como tratamento, seu médico mandou ele sair por aí com um detector de metal. E foi assim que ele encontrou uma mão de ouro de 27 quilos. Ele vendeu ela por $1 milhão e ficou rico. Vômito de baleia é um material extremamente caro porque é muito cobiçado pelas perfumarias. E pra sorte do tailandês Gait, ele encontrou um pedaço enorme de vômito na praia. E pensando que poderia vender isso por alguns trocados, ele levou o material para as autoridades da cidade, onde vendeu ele por $300 mil. E por fim, um grupo de amigos resolveu comprar um depósito para ver o que tinha dentro. Só que esse depósito tinha mais de 40 mil peças de colecionador, de filmes, desenhos animados e vários artigos oficiais da Disney. E em conjunto valia mais de $10 milhões. Qual a dor mais forte que um humano pode sentir? Em sexto lugar, temos romper o tendão de Aquiles. Ele é o tendão mais longo e forte do corpo. Então, se ele romper, a dor não vai ser legal. Em quinto lugar, temos a cólica de rim. A dor de ter uma pedra pequena passando pelo seu canal urinário é tão forte que faz muita gente desmaiar e vomitar. E ela é muito comparada com a dor do parto, que foi descrita como ser esfaqueado na barriga, enquanto puxam os seus quadris para os lados e arrancam os seus órgãos. Divertido. Em terceiro lugar, temos o tétano. Quem já pisou num prego enferrujado e teve que tomar vacina sabe que ela dói. Mas isso nem se compara à dor de ter tétano, que faz as suas articulações travarem completamente. Em segundo lugar, temos a torção ovariana e testicular, que é quando as suas partes reprodutivas ficam torcidas, gerando uma dor horrível. E a pior parte é que isso só se resolve com cirurgia. Em primeiro lugar, temos as queimaduras de segundo grau. Apesar de a queimadura de terceiro grau ser mais séria e mais fatal, ela queima os seus terminais nervosos e você não sente dor depois de uns 20 segundos. Mas na queimadura de segundo grau, você ainda sente tudo, tornando a dor muito mais intensa. Coisas bizarras encontradas dentro de estátuas. Há alguns anos, quando uma estátua budista do século X foi encontrada, resolveram analisar ela com raio-x. E assim eles descobriram um esqueleto humano no seu interior. Na época, aparentemente, era comum ser mumificado dentro de estátuas para virar uma figura eterna que representasse o Buda. Falando em humanos, olha para essa estátua aqui feita no México há 300 anos. Realista, né? Pois é, isso porque os dentes dela são de um humano real. Em Barcelona, um homem perdeu seu celular dentro de uma estátua gigante de um dinossauro. Só que, infelizmente, ele não conseguiu pedir ajuda e acabou falecendo ali. Até que o cheiro começou a ficar meio estranho e seu cadáver finalmente foi resgatado. Esse sem-teto, na verdade, é um policial. Esses policiais decidiram fazer uma operação secreta. Um deles se vestiu como morador de rua e segurou um cartaz na beira da estrada. Mas o cartaz não dizia o que você provavelmente está pensando. Na verdade, estava escrito: "Eu não sou sem-teto. Sou um policial procurando motoristas usando o celular enquanto dirigem." Eles sabiam que quando os motoristas estivessem perto o suficiente para conseguir ler o cartaz, já seria tarde demais caso estivessem mexendo no celular. Ele também estava usando um fone de ouvido com microfone. E se visse alguém no celular, avisava os outros policiais que estavam um pouco mais pra frente. No total, eles emitiram 31 multas. E fizeram isso porque as aulas tinham acabado de começar e queriam proteger as crianças do trânsito. Coisas inventadas por vingança. Em 1850, George Crumbs vendia batatas fritas normais. Até que um dos seus clientes começou a reclamar que as fatias estavam grossas demais. Depois de uma discussão, o chefe resolveu cortar as fatias da batata o mais finas possíveis, além de exagerar muito no sal. Justamente pro cara não gostar e reclamar de novo. Só que o cliente acabou adorando. E assim surgiram as batatas fritas que a gente tem hoje. Peruccio era um empresário de tratores muito fã da Ferrari. Só que ele achava
achava que os carros da Ferrari tinham muito problema no câmbio, e por isso resolveu reclamar com o dono da empresa, o Enzo Ferrari. O Enzo não gostou nada da crítica e expulsou ele do escritório da Ferrari, dizendo: talvez você consiga dirigir um trator, mas nunca vai conseguir dirigir uma Ferrari. Só que essas palavras marcaram tanto ele que ele resolveu abrir a própria fábrica de carros, para provar pro Enzo que ele conseguiria criar carros com um bom câmbio. E assim surgiu a Lamborghini. Pessoas que venceram os limites do corpo humano. Thelma Chiaka deu à luz a 9 bebês em um parto só que durou 9 minutos, quebrando todos os recordes possíveis. Ela teve 5 meninos e 4 meninas. Um homem na Austrália tem a melhor visão do mundo. A sua visão é comparada de uma águia, porque ele consegue ver os mínimos detalhes a até 6 metros de distância, enquanto as pessoas só conseguem fazer isso a 1,5 metro no máximo. Em 1991, uma mulher sofreu um acidente de carro e ficou em coma por 27 anos. Só que ela acordou, e o seu filho, que tinha só 4 anos na época, já tinha 32. Um homem chamado Willie Jones teve a febre mais alta do mundo, de 46 graus. Essa temperatura é suficiente para transformar o seu corpo em um ovo mexido, mas ele conseguiu sobreviver. E por fim, Matthew Lowe trabalhava numa fábrica, quando a sua roupa ficou presa numa máquina e ele foi arrastado para dentro de um buraco do tamanho de um iPhone. E incrivelmente ele conseguiu sobreviver com só alguns ossos quebrados. Coisas bizarras que celebridades exigem. O Justin Timberlake é meio germofóbico, e por isso exige que as maçanetas dos hotéis que ele fica sejam desinfetadas a cada 2 horas. Já Katy Perry proíbe motoristas de conversar ou olhar pra ela. Mas mais louco que isso são as demandas da Beyoncé, que incluem papel higiênico vermelho e canudos de $900 pra ela tomar uma água especial. Jennifer Lopez exige camarins 100% brancos, enquanto a Madonna exige um assento de banheiro novo todos os dias. E por fim, a Mariah Carey tem uma outra demanda um pouco exagerada. Uma pessoa pra descartar o seu chiclete mascado e segurar suas bebidas e canudos para que as suas mãos estejam sempre livres. Como escapar de areia movediça? Apesar de ser bem comum nos filmes, é praticamente impossível que você se afogue em areia movediça, porque ela é mais densa que o corpo humano. Por isso, ela não vai te puxar 100% para baixo. As suas pernas vão ficar presas, mas o ar dos seus pulmões vai manter a parte de cima do seu corpo livre. Para liberar a parte de baixo do seu corpo, começa a mexer uma das suas pernas em um movimento circular. Isso vai criar pequenos bolsões de ar que vão começar a amolecer a areia. E criando esse espaço para se mexer, você vai conseguir tirar a primeira perna. Agora, ajoelha com a perna livre para distribuir o seu peso. E depois repita o mesmo movimento circular com a perna que ainda tá presa, liberando ela. E parabéns, você sobreviveu à areia movediça. Como sobreviver ao cair de um toboágua? Só 90 minutos depois de um parque aquático abrir na Califórnia, um menino resolveu usar o toboágua. Mas quando chegou no final, ele começou a deslizar rápido demais e as suas costas começaram a ultrapassar a borda do toboágua e caiu pra fora. No Texas, um homem estava descendo o toboágua particular de um amigo. E quando chegou nas curvas mais desaceleradas, usou sua mão para tentar se segurar. Mas isso não funcionou e ele foi arremessado pra fora. Felizmente, os dois sobreviveram, mas tinham uma coisa em comum. Em toboáguas, você precisa cruzar as pernas, mas nenhum deles fez isso. Se o menino tivesse cruzado as pernas, ele provavelmente não cairia pra fora. E o mesmo vale pro homem. E por via das dúvidas, cruza os braços também. Se o homem tivesse feito isso, o corpo dele não ficaria desequilibrado e ele não cairia pra fora. Então, fica a dica.